Graça e paz da parte do nosso Deus. Queridos irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Esse momento que nós nos entregamos ao Senhor para ouvir a sua voz. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Ruth, no capítulo 1 ainda. Semana passada, o pastor Jonatas, ele iniciou uma série de mensagens intitulada O Deus da Provisão. E ele conduziu a mensagem, nos lembrou um pouquinho do contexto do livro de Ruth. Nós vamos continuar, nós vamos fazer a leitura dos versículos 15 a 22, na verdade refazer a leitura dos versículos 15 a 22, ele já tinha lido. E é bom a gente lembrar, antes de ler, que o período do livro de Ruth, o período dos juízes, foi um período muito conturbado, muito crítico na história do povo de Deus. Porque, se a gente se lembra, a caminhada pelo deserto já havia sido traumática, né? E o povo tinha entrado, tinha vindo aquele período que a gente chama de o período da posse da terra. E eles finalmente conseguem entrar na terra, mas diferentemente daquilo que Deus tinha ordenado que fizessem, eles não expulsam os habitantes da terra. E eles acabam fazendo algumas alianças, e no decorrer do caminho, essas alianças acabaram atrapalhando a vida espiritual do povo. E aí nós vemos alguns ciclos, né, de históricos onde havia, então o povo se afastava de Deus, havia aquele período onde havia uma apostasia moral, espiritual, o povo se afastava, Deus vinha com a sua repreensão, e após um período de sofrimento, Deus levantava então um libertador, alguém para conduzir, um líder chamado de juiz, no livro de Juízes, para trazer então o povo, para libertar o povo daquelas opressões, daqueles momentos de dificuldade que eles enfrentavam por causa do seu distanciamento de Deus. E aí quando eles se arrependiam, então Deus fazia isso. Então esses ciclos, eles se repetem ao longo do livro de Juízes. E é interessante que depois que aquele líder passava, logo em seguida o povo novamente se afastava de Deus. Então o movimento era muito cíclico, né, muito repetitivo, e outra fase de dor e sofrimento se iniciava. Então, assim, quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós precisamos lembrar, precisamos entender que numa época de tanta rebeldia, a narrativa de Ruth emerge como colírio para os nossos olhos, como música para os nossos ouvidos, uma linda história de amor. Se você já leu, e eu creio que você já tenha lido Ruth, você vai ver o amor fraternal que surge entre uma sogra e sua nora, o amor romântico profundamente, não o amor romântico que nós estamos acostumados nos nossos dias, mas um amor romântico profundamente enraizado em nobreza de espírito. O amor também pactual de Deus com o seu povo, que alcança o seu povo muito além das fronteiras geográficas, das fronteiras étnicas. O livro de Ruth é um livro especial. O livro de Ruth, a despeito da confusão moral que vivia, nos enche o coração de esperança, porque aponta para um futuro glorioso. O tema central nesse livro é a providência de Deus. A providência de Deus que nos ajuda a enxergar muito além das circunstâncias. Nos lembra que as nossas circunstâncias são passageiras e estão debaixo do controle de um Deus bom. Nos ajuda a perceber que Deus governa todas as coisas e fará com que os seus bons propósitos, os seus decretos eternos se cumpram, a despeito de qualquer adversidade. Esse é o convite do livro de Ruth. E eu espero que as próximas semanas, e já percebemos isso na semana passada, sejam semanas muito ricas, muito abençoadoras na presença de Deus.
Vamos fazer a leitura então? Ruth, capítulo 1, versículos 15 a 22. Vamos colocar em pé mais uma vez? Será que nós temos a projeção? Tem aí? Não? Não tem. Muito bem. Eu vou ler então na revista e atualizada, e os irmãos, por favor, me acompanhem. Ruth, capítulo 1, versículos 15 a 22. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus Santo, eis aberta a Tua palavra mais uma vez. Senhor, quando nós nos encontramos aqui em assembleia solene, em santo ajuntamento, Deus, nós pedimos que o Teu Espírito agora, ó Deus, passeie no nosso meio, faça morada no nosso coração, quebre os torrões do nosso coração, e que possamos receber a Tua palavra, Senhor, de maneira pronta. Ó Deus, que possamos ser terra produtiva nessa noite, que essa palavra possa ser acolhida, que os nossos ouvidos estejam abertos, os nossos olhos possam ver. Ó Deus, e que a Tua semente prospere a 30, 60, 100 por um, segundo aquilo que o Senhor mesmo tem determinado, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nós já vemos desde a semana passada falando sobre o que estava acontecendo aqui. O livro nos conta a história, a saga de uma mulher que saiu com a sua família, numa época de fome, da sua terra, e vai para a terra de Moabe. Ela sai de Belém, uma cidade cujo nome significava Casa do Pão. E ironicamente, na casa de pão não há pão. E ela deixa a fome em Belém e busca a solução, juntamente com a sua família, emigrando para uma terra distante, uma terra chamada Terra de Moabe, que era a terra daqueles descendentes de Ló, que haviam então sido originados com um relacionamento incestuoso entre Ló e uma de suas filhas. Sabemos que era uma terra onde havia a idolatria, e as pessoas não sabiam, não seguiam ao Deus da aliança. Noemi chega com sua família e primeiramente o seu marido morre, seus filhos se casam com mulheres estrangeiras, algo que não era permitido para o povo de Deus, e finalmente também os filhos de Noemi morrem. Mas algo havia acontecido naquela história,
com tanto drama, com tanto trauma, havia nascido um amor profundo entre Noemi e as suas noras. Um pouquinho diferente da cultura popular que diz que não é possível um bom relacionamento entre noras e sogras. Aqui Deus havia cultivado, feito nascer um profundo amor. Então Noemi, num determinado momento, ela ouve que Deus havia se lembrado do seu povo e havia dado pão novamente para o seu povo. E ela decide voltar para a sua terra. O pastor Jonatas nos lembrou que a palavra voltar é muito importante aqui no primeiro capítulo. E ela é repetida muitas vezes. O fato é que Noemi resolve voltar e suas noras estão a caminho com ela, quando ela começa a insistir com as suas noras para não irem com ela. E com certeza, conforme já foi explicado, o que estava na cabeça de Noemi não há oportunidade para essas jovens lá na terra de Judá. Elas vão ser tratadas como estrangeiras, vão ser discriminadas. Essas jovens, apesar de jovens, nenhum dos homens daquela terra vão querer casar com ela. E naquela época, naquele contexto, o casamento era a única coisa que poderia livrar tanto Noemi quanto as mulheres da pobreza e de dificuldades mais sérias. O fato é que Noemi olha para elas e fala: olha, eu não tenho mais filhos para gerar, e mesmo que eu gerasse filhos, ainda que eles crescessem, não ia dar tempo de vocês então casarem com eles. Aqui Noemi tinha em mente a lei do levirato, em que aquele homem que, casado com uma mulher, não gerasse filhos com ela e morresse, um parente mais próximo deveria, então um irmão, deveria então assumir o seu papel e gerar com essa mulher um descendente para ela, para preservar o nome da família. O que Noemi tem em mente é isso. Essas meninas vão ter muitas dificuldades lá. E insiste com elas para voltarem. Orfa, uma de suas noras, resolve voltar. Despede-se com ela, com muito choro, com muita angústia, e volta para a casa dos seus pais. Lembramos que o pastor Jonatas frisou e enfocou aqui essas três mulheres. A órfã seria aquela quase crente, aquela pessoa que teve a oportunidade de vislumbrar a beleza da santidade de Deus, o que é viver com o povo de Deus, né? Alguém que tinha um relacionamento com alguém que pertencia a Deus, mas ela mesma nunca pertenceu a Deus e ela abandona a fé incipiente e volta. Já Ruth é aquela nova crente. Diferentemente da sua cunhada, Ruth, ela não vê mais pertencimento dentro da sua família de origem, dentro do seu povo de origem. Ela havia encontrado alguma coisa que fez diferença na vida dela, como aquilo que Jesus fala em uma das suas parábolas: o homem que, trabalhando no seu campo, encontra um grande tesouro, e ele vai lá e vende tudo. Nada se compara, na opinião daquele homem, ao grande tesouro que ele tinha encontrado. Ruth tinha encontrado um grande tesouro. E Noemi seria um crente, um modelo de um crente desviado. Alguém que deixa o ambiente de Deus para tentar a solução da sua vida em outros caminhos. A ênfase em Noemi é a ênfase de hoje à noite. Olharemos para o exemplo dela e veremos um pouco mais do seu processo de retorno para Deus e aquilo que esse retorno tem a nos ensinar. Em primeiro lugar, a primeira coisa que observamos aqui nesse texto, a respeito da vida de Noemi, é que ela era uma crente numa profunda crise espiritual. Percebam que a crise nunca vem de uma origem apenas.
A crise sempre acontece vem de diversas áreas, diversas fontes. A crise não havia começado naquele momento. De certa forma, a crise de Noemi era a crise do povo de Deus. Conforme eu falei, um povo que ficava nessa repetição de ciclos de apostasia e arrependimento. O fato de haver fome na terra de Judá, o fato de não haver pão na casa de pão, era um indicativo de que aquele povo estava num processo, num tempo de apostasia, um tempo de afastamento de Deus. E é por isso que Deus cerra os céus. E é por isso que não há pão na casa do pão. A crise do povo de Noemi se tornou uma crise para a sua própria família. Porque de certa forma nós somos afetados por aquilo que nos circunda. Nós não somos hermeticamente fechados contra as influências de onde nós estamos. Por isso, precisamos ser bastante sábios com que tipo de vínculos que nós criamos, que tipo de influências nós recebemos. Porque sim, se por um lado Deus não nos chamou para nos tirar do mundo, Ele nos chamou para fazer diferença no mundo. E o mundo é sim um dos elementos que se opõe a Deus. E nós precisamos estar atentos, porque é difícil a gente se preservar completamente da influência da nossa sociedade e da nossa cultura. Eu vi isso de maneira muito clara. Nós vimos quando a gente teve a oportunidade de servir ao Senhor numa outra terra. A gente chega numa outra terra, a primeira coisa que nos salta aos olhos são aqueles pecados com os quais nós não estávamos acostumados. E a gente começa a ver de maneira muito clara naquela nova sociedade. E a gente começa, a primeira coisa que nos vem à mente, o primeiro ímpeto essa sociedade é uma sociedade pagã, má, pecadora, por causa desse e daquele pecado. Mas com o passar do tempo, a gente vai se acostumando àquela sociedade, e aí tem o processo de retorno para a nossa própria sociedade. E quando a gente chega de volta, a gente se dá conta que nós também temos os nossos pecados culturais, as coisas com as quais nós nos acomodamos, e mesmo que a palavra de Deus fale contra, já não nos dói tanto, já não nos incomoda tanto, porque estamos acostumados àquele contexto. A crise de Noemi tinha a ver com a crise do seu povo, e se tornou a crise da sua família, uma vez que ao invés deles se voltarem para Deus, aquilo que todo o povo de Deus precisaria fazer, eles buscaram a solução longe de Deus. O que seria mais fácil? Se converter, se arrepender, buscar o Senhor, jejuar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, ou emigrar para uma nova terra? Para Noemi, para Elimeleque, o mais fácil, o mais lógico seria emigrar para uma nova terra. Precisamos entender que nas nossas crises espirituais, nós precisamos buscar caminhos espirituais, caminhos de Deus para restaurar a nossa fé, restaurar a nossa vida. E muitas vezes nós temos calamidades acontecendo à nossa volta. E nós precisamos entender e buscar a Deus com honestidade de coração e saber, Senhor, essa calamidade é uma calamidade porque eu preciso me arrepender em alguma área da minha vida. É muito importante, irmãos, que nós não nos iludamos, porque o texto de Jeremias que nós lemos, bendito é aquele que confia no Senhor, Jeremias 17, antes um pouquinho vai dizer que maldito o homem que confia no homem. O texto vai dizer que o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Somos assim. Somos assim.
Aquela família chega numa nova terra e você percebe os passos aqui de alguém que busca a solução longe de Deus. Os rapazes se casam com moças moabitas e a crise só vai aprofundando. O marido morre, morrem os filhos, e Noemi fica desamparada e desesperançada. É evidente aqui, queridos, que nós precisamos entender que Noemi, apesar de lembrar para a gente ser um modelo de um crente que se afasta de Deus, nós não temos condição de julgar o estado espiritual dela. De repente Noemi era uma crente fiel, sim, mas esses sinais são sinais de alerta na vida de alguém que se desvia de Deus. É claro que Noemi conhecia Deus. Quando olhamos aqui a bênção que ela impetra sobre as suas noras, só alguém que conhecia Deus poderia falar dessa maneira. Lá no versículo 8, quando fala o versículo 7, saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar de onde tivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse Noemi, e olha o que fala Noemi: voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Quando a palavra aqui, Senhor, é escrita, o nome de Deus próprio, o nome do Deus da aliança, Yahvé, é o que está aqui. Noemi conhecia a aliança com Deus, Noemi conhecia que ela pertencia a Deus, e não apenas isso, quando ela fala use de benevolência, o que está aqui, a palavra aqui, é a mesma palavra que é usada para o amor pactual de Deus com o seu povo. Que Deus seja bondoso, que use de benevolência. Essa palavra que significa, no hebraico, amor, misericórdia. A misericórdia típica da aliança, a marca especial do relacionamento entre Deus e o seu povo. Aquilo que no Novo Testamento nós vamos usar o equivalente graça. Então, o que Noemi está aqui invocando sobre as suas noras é a graça do nosso Deus da aliança, seja com vocês, minhas noras. Parecia muito piedoso, parecia algo crente demais, mas ainda continuam sinais de que havia algo errado na sua vida. O versículo 9, por exemplo, ela comunica às suas noras que a felicidade delas, ela só poderia acontecer se elas tivessem maridos, não importasse quais fossem os maridos, mesmo que fossem moabitas pagãos. Noemi não conseguia ver que era melhor viver sem marido com a bênção de Deus, com o amor pactual de Deus, com a graça de Deus, do que viver com o marido longe de Deus. Noemi não conseguia enxergar isso. Aqui nós precisamos entender que Deus tem muitos planos para as nossas vidas, mas os melhores planos de Deus, os melhores projetos de Deus para nós, são projetos que desfrutamos perto de Deus. A Bíblia Sagrada é cheia de referências de pessoas que viveram em plenitude, faltando muita coisa, porque estavam perto de Deus. Vivemos uma sociedade onde nós ouvimos uma pregação constante que se nós não tivermos muitas coisas, nós não seremos felizes. Aqui talvez o sinal de alguém que se acostumou ao mundo da época, e um símbolo de alguém nos nossos dias que se acostumou ao mundo do nosso tempo. E nós precisamos lembrar constantemente que com Deus, ainda que falte tudo, nada nos faltará. Precisamos lembrar que o Senhor é o nosso pastor,
nada nos faltará. E aqui, queridos irmãos, precisamos ver, enxergar que foi justamente isso que incentivou Orfa a voltar. Se Orfa, conforme nós vimos semana passada, era a semente semeada no solo pedregoso que produz raiz rasa, logo se seca e morre. Se Ruth era semente semeada numa boa terra, numa terra frutífera que deu muito fruto, Noemi, por outro lado, pode ser comparada à semente semeada entre os espinhos da parábola do semeador, que crescem, os espinhos que crescem e sufocam a semente, deixando a semente infrutífera. A semente continua ali, a plantinha continua ali, não nos fala de morte, mas fala de estar infrutífera. Os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, ou nesse caso de Noemi, a dor da miséria, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Conforme Mateus capítulo 13. Eu quero chamar a sua atenção para que a teologia de Noemi não era errada assim. Ela percebeu, ela conseguiu perceber que se ela estava sofrendo, Deus estava nesse negócio. Deus havia permitido. E mais, no versículo 13, ela vai falar: minhas filhas, por vossa causa, a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra a minha mão. Percebam que na teologia de Noemi existe um fato. O que está acontecendo não é por acaso, foi o próprio Deus que fez isso comigo. Mas ao invés de confiar em Deus, ao invés de buscar os planos de Deus, a resposta de Deus para a sua vida, o sofrimento, a dor foi nutrindo no seu coração um coração extremamente amargo, e é isso que ela fala: a mim me amarga o coração. A mim me amarga o coração. Ela entendia que ela estava passando pela fome, pela dor, pelo luto, porque tudo aquilo era difícil de suportar. E ela entendia que tudo aquilo fazia parte dos propósitos de Deus na vida dela, mas foi incapaz de achar o caminho de volta por conta própria. Pastor Jonatas, na sua preparação para a semana passada, ele falou que ela entendia os propósitos de Deus. Ela percebia que aqueles eram propósitos de Deus, mas essa percepção não gerava no seu coração confiança. Pode ser até que ela acreditasse piamente na soberania de Deus, mas ela não podia mais aceitar que o Deus soberano é um Deus bom. E eu não sei quantos aqui nessa noite entendem, percebem, sabem que pertencem a Deus, sabem que são de Deus, mas estão com o seu coração amargurado e distante, longe de Deus, porque têm percebido nas suas lutas não um gesto da bondade de Deus, da bondade soberana de Deus, mas algo que tem sido, sim, debaixo da soberania de Deus, apenas um fenômeno sem propósito na sua vida. Noemi não conseguia ver que a sua crise estava fundamentada na necessidade de se voltar para Deus, e que Ele seria capaz de cuidar dela e da sua família em tanto tempo, por toda a vida. Mesmo que lhe faltasse tudo, o Senhor continuaria sendo o seu bom pastor, e nada lhe faltaria.
Ela havia abandonado a sua fé, o seu povo, a sua terra. O seu coração estava tomado de amargura. E dessa forma, é nesse momento que ela ouve que Deus havia lembrado do seu povo. E decide voltar para Belém. Ela volta para Belém, ela chega a Belém, junto com Ruth, que não quis se afastar dela, não quis abandoná-la. E chega e vai ser recebida pelas suas amigas. As mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi. Não me chameis Noemi. Noemi é da raiz da palavra agradável, deleitável, vistosa. Visto, e Noemi continua, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. O Todo-Poderoso me tem afligido. No versículo 20 fala: chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E aqui eu fico imaginando alguém que havia saído com sonhos, com expectativas, jovem, na flor da idade, e sai com o sonho de fazer a América, o sonho de ganhar muito dinheiro, o sonho de se formar, e tem que lidar com a realidade de voltar agora já mais velha, mais enfraquecida e sem o esteio da sua vida, sem o seu marido e sem os seus filhos. Me faz lembrar um pouquinho da minha avó Didina, apelido Deus Edina, o nome dela. Uma mulher de Deus, na minha opinião, alguém que aprendeu, nos ensinou muito, e ela era do interior de Minas, dificuldade tremenda com o marido alcoólatra, o meu avô era alcoólatra, e eles numa dificuldade tremenda, saem do interior de Minas Gerais, vai para o Rio de Janeiro, para tentar ganhar a vida. E chegam, vão precisar morar em favela, com muita dificuldade, muita luta. E aí ela me contava, quando ela era viva ainda, a experiência dela, que quando ela saiu da casa dela, ela sonhava ir para o Rio de Janeiro e voltar com óculos escuros, com a roupa bonita. E a primeira vez que ela precisou voltar, ela voltou para a cidade dela com uma sandáliazinha havaiana surrada, um vestido bem pobrezinho, porque a situação no Rio de Janeiro era muito complicada. E nos faz lembrar que na nossa busca por soluções longe de Deus, é possível que nós colecionemos mais decepções. Noemi era assim, um retrato de alguém numa profunda crise espiritual. Mas a segunda coisa que nós vemos aqui, em segundo lugar, quando olhamos para a vida dela, nós vemos que apesar disso tudo, Deus continuava cuidando dela. E não cuidava de qualquer maneira, cuidava de maneira amorosa. Mesmo tendo faltado muitas coisas, Deus ainda estava presente. Mesmo que Noemi tenha se afastado de Deus, o Senhor continuava ao seu lado. E uma coisa, queridos irmãos, que nós precisamos entender é que se nós nos afastamos de Deus, se pertencemos a Deus de verdade, Ele continua lá. Muitos aqui conhecem o pastor Vilmar, ele conta uma história. Ele foi um menino criado na igreja, se afastou de Deus na adolescência, e conta ele que um determinado momento, dia, noite, ele estava numa boate em Vitória,
E, inclusive, esses dias nós passamos por lá, ele apontou para mim onde é que era a boate. E aí ele conta que aquela noite ele estava lá bebendo, né, dançando, muito animado, e diz que entra um homem grandão na boate, de terno e gravata, na boate. E chega para ele, fala no ouvido dele, olha, Deus me mandou vir aqui para dizer para você que esse aqui não é o seu lugar. Deus continuava lá, mesmo na boate. E Deus continuou ao lado dele até o dia que ele não aguentou mais e Deus resgatou ele de volta. E a questão é que se pertencemos ao Senhor, o Senhor continuará lá. E Deus manteve aqui a sua fidelidade com Noemi de maneiras visíveis. Se o povo de Israel precisava voltar para Deus, a família de Noemi precisava voltar-se para Deus e Noemi precisava voltar para Deus. Mas o que Noemi não conseguia ver era que tudo estava acontecendo com ela no propósito de revelar esse Deus que estava ao seu lado o tempo todo. Não precisava de uma jornada para Belém. Precisava apenas uma jornada de coração. O Senhor descarregou a sua mão contra mim, é a interpretação de Noemi. E será que essa era a interpretação correta daquela situação? Será que essa declaração seria verdadeira? Depende do que ela significa. Sim, Deus trouxe a fome. Sim, foi Deus que tomou Elimeleque. Sim, foi Deus que permitiu o casamento dos seus filhos com suas noras. Foi Deus que tomou os seus filhos também. Então sim, era Deus que estava com a sua mão contra Noemi. Mas não significa que Deus fosse contra Noemi. Percebam a diferença? Deus estava com a sua mão contra ela, mas Deus continuava a ser por ela, em todas as suas lutas, em todas as suas dificuldades. Podemos dizer que a percepção de Noemi não estava clara, ainda que correta. A sua teologia estava correta, mas o seu coração não conseguia discernir o amor de Deus. Deus existe, Ele é absolutamente soberano. Se coisas ruins acontecem conosco, não é porque Deus tenha deixado de ser Deus, e sim, Deus a estava afligindo. Aqui, queridos irmãos, existe uma verdade que é tão difícil da gente entender. Nós só podemos aceitar pela fé, porque a Bíblia fala sobre isso. Nós nunca poderemos dizer que Deus faz o mal. Deus promove o mal. Deus não peca, Deus não faz pecar. Mas mesmo o nosso distanciamento de Deus, mesmo o nosso pecado, mesmo a vez que nós pisamos na bola, não está fora, isso não está fora dos decretos eternos de Deus. Deus permite a existência do mal, atos pecaminosos. Em seus decretos eternos, permite a existência daquilo que lhe é contrário, moralmente contrário. Atos pecaminosos, calamidades. Onde estava Deus quando um grande tsunami varreu o Sudeste Asiático? Onde estava Deus quando aqueles aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas? Onde estava Deus quando aquele nosso amado parente, amigo, foi ceifado pela Covid? E a resposta bíblica para isso é que Deus continua sentado no trono, que Deus continua presente conosco, Deus continua executando os seus propósitos, e ainda que nós não entendamos, a palavra de Deus diz que Ele é bom.
Eu li um livro recentemente de uma mulher que dedicou a vida dela para o cuidado de mulheres que foram abusadas. Uma médica, agora não me lembro se ela é psicóloga ou psiquiatra, eu acho que ela era psicóloga, e ela escreve esse livro. E ela contando, desabafando no livro, como que era difícil para ela, como crente em Cristo Jesus, ouvir os relatos de abuso que as suas pacientes traziam para ela. E como ela poderia aconselhar essas mulheres que haviam sido tão judiadas, tão traumatizadas, e apontar, às vezes pelos seus próprios pais, e às vezes apontar para o nosso Deus Pai. E ainda professar a bondade de Deus. E ela fala no livro dela que a única coisa que ela podia fazer é: eu não sei como Deus vai fazer isso no seu coração, mas Deus diz que Ele é bom. Apesar de tudo o que você enfrentou, apesar de tudo que aconteceu com você, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo bom. Difícil de entender, mas pela fé somos chamados a crer. E de alguma maneira aqueles que pertencem a Deus vão olhar para essa impossibilidade e o seu coração, ao invés de ser incrédulo, vai se aquecer e sua alma vai dizer: sim, eu creio, Senhor. Eu creio. Percebam os sinais da bondade de Deus na vida de Noemi. O amor das suas noras. Como que um amor desse pode nascer? A única resposta é Deus agindo em favor de Noemi. As noras deixando a sua sogra e retornando para a sua terra, talvez seria o ponto final para o resgate de Deus na vida de Noemi. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. A fidelidade a toda prova demonstrada por Ruth em favor da sua sogra. E mais do que isso sobrenatural que aconteceu na vida de Ruth, uma moabita, que enxerga o Deus da aliança e fala com essas palavras: o seu Deus vai ser o meu Deus. A profissão de fé de Ruth mostra para a gente também o cuidado de Deus amoroso para com Noemi. E aí às vezes a gente precisa entender, irmãos, que Deus não está aprisionado, Deus não está cercado pelas limitações das nossas incertezas, das nossas oscilações de humor. O Senhor está trabalhando muito além disso. A pessoa que me falou de Jesus pela primeira vez, eu nem sei se essa pessoa hoje está na igreja, porque ela esteve desviada por muito tempo. Mas Deus não está limitado. Deus continua trabalhando, e Deus trabalhou assim na vida de Ruth. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você.
Esse texto é tão belo, tão lindo, tão profundo, que ele é usado muitas vezes em convite de casamento para nos lembrar de um amor que vai durar até a morte, um amor baseado no compromisso, um pacto, um amor pactual do qual nós não desistiremos. Mas aqui, uma nora estava falando para sua sogra, e isso era cuidado de Deus na vida de Noemi. O cuidado de Deus na vida de Noemi estava no fato, por exemplo, de Deus ter se lembrado do seu povo. E da notícia que Deus se lembrava do seu povo, dando-lhe pão, chegou até Noemi. É possível, sim, que enfrentemos momentos difíceis, mas mesmo assim precisamos ir à busca de sinais do cuidado amoroso de Deus para conosco e celebrar a um Deus que é bondoso, e celebrar a um Deus que continua sendo bom. Em terceiro lugar, quando olhamos para Noemi, vimos a necessidade do arrependimento e o seu poder transformador na vida daquele que se volta para Deus. Aqui, queridos irmãos, precisamos entender que fomos de alguma forma doutrinados ao longo dos anos, pensar que se nós fizermos a coisa certa, ou se viermos à igreja, entregarmos os nossos dízimos, formos obedientes a Deus, se buscarmos a Deus de verdade, Ele é fiel e nos abençoa ricamente, nos dá vitórias, nos livra do mal, nos faz prosperar. E essa visão de mundo, esse ensinamento, não deixa de ser verdade, mas não é toda a verdade. Essa visão de mundo esconde o fato de que sempre haverá em nós áreas, momentos, atitudes, afeições de coração que precisam ser confrontadas e uma necessidade premente de arrependimento da nossa parte. Mesmo que a palavra arrependimento nas Sagradas Escrituras tenha muito mais relação com o primeiro retorno para Deus em fé, nós precisamos lembrar que arrepender-se é mudar de direção, é mudar a disposição do coração, e nós precisamos ter o nosso coração com as afeições transformadas a cada dia. Precisamos nos voltar para Deus. Na nossa caminhada, sempre precisaremos retornar para a casa do pão, porque se depender de nós, se depender da nossa sociedade, vamos continuar buscando o nosso pão naquilo que não satisfaz, nos lugares que não podem nos alimentar. Sempre precisaremos de Jesus lavando os nossos pés da poeira desse mundo. E é certo que diante de Jesus, mesmo que a gente fale, Senhor, lava tudo então, Jesus vai virar para a gente e falar assim, vocês não precisam lavar tudo, vocês já estão limpos, precisa apenas tirar o pó. E é esse retorno a Deus, para que sejamos purificados, para que nos apresentemos de novo, com amor no nosso coração, renovado a Ele. É o que simboliza aqui o retorno a Belém. A palavra voltar, que é enfatizada nesse texto, ela é uma palavra que deve ser uma palavra cultivada por nós, povo de Deus. Todos os dias precisamos precisamos ouvir a voz doce de Deus nos chamando, volta para casa, filho, volta para casa. Existe pão na casa do pão. Há uma promessa para aqueles que se arrependem e se voltam para Deus. Não nos enganemos com as circunstâncias, porque é possível sim que aos olhos humanos a nossa situação pessoal não esteja gerando comoção alguma, como gerou naquele histórico retorno de Noemi para Belém. Mesmo assim,
É possível que estejamos numa condição tão miserável quanto Noemi. Apenas não deixamos transparecer. É possível que estejamos tão distantes de Deus quanto Noemi e às vezes até mais. Só que estamos ainda com máscaras, fingindo que está tudo bem. É necessário voltar. Pode ser que cristãos fiéis estejam passando por lutas muito maiores do que crentes desviados. E aqui precisamos entender que é possível que Noemi fosse muito mais crente que todos nós aqui sentados. E estivesse muito mais perto de Deus do que cada um de nós aqui. Porque no final do dia precisamos entender que podemos ser fiéis e obedientes e mesmo assim passarmos por dificuldades e por lutas que se arrastam às vezes por dias, por anos, por décadas. Uma doença crônica, um marido violento, uma esposa indiferente, um filho viciado, uma realização profissional que não vem, um ministério que não desabrocha. Pessoas fiéis podem passar por isso. Enquanto pessoas descomprometidas, pessoas com péssimo testemunho, podem estar gozando com uma vida aparentemente feliz e tranquila. Mas se pertencemos a Deus, para todos nós, Deus fala, volta. Volta para Belém. Mesmo o crente mais fiel, mesmo o crente mais distante. O arrependimento é necessário na nossa vida, para todos nós. É necessário voltar a Belém. E não somente isso, é poderoso voltar a Belém. Deus tem coisas tremendas preparadas para aqueles que retornam para Ele. E o meu convite nessa noite é que você use essa noite para voltar mais uma vez para Deus. E quem sabe dessa vez não vai ser um retorno mais definitivo, de uma vez por todas. Quem sabe essa semana não será a semana de você ver Deus brilhando e sendo vitorioso na sua vida de uma maneira muito mais especial. Eu quero concluir dizendo que as lutas de Noemi não são incomuns. Nós também passamos por isso. Seria ingênuo e até desleal afirmar que coisas assim só acontecem porque estamos em pecado ou porque não temos fé. Verdade, irmãos, é que nós ainda estamos do lado de cá do rio. Ainda estamos na nossa caminhada no deserto. Um dia chegaremos lá. Um dia chegaremos na terra prometida, mas por enquanto vai continuar sendo deserto. Com dias mais quentes e secos. E com alguns mananciais. Nós ainda precisamos ouvir o convite de retorno ao lar, mesmo que não tenhamos abandonado a igreja. A verdade é que muitas vezes as nossas lutas serão breves e sucedidas por vitórias indiscutivelmente divinas. Mas muitas vezes poderemos entrar em fases de prolongado sofrimento e angústia. E do que nós devemos lembrar quando momentos assim vierem? Nessa noite, o que devemos sair daqui no nosso coração, lembrando como verdade, como aplicação para a nossa vida? Como devemos responder aos outros quando Deus perguntar para nós:
Você não é crente? E o seu Deus, onde está? E a nossa resposta será: o nosso Deus está continuamente ao nosso lado, se lembrando de nós a cada instante. Pode ser que você tenha se esquecido do seu Deus, Ele não se esqueceu de você. Se você pertence ao povo de Deus, a marca de Deus está sobre a sua vida e Ele não vai se esquecer de você. O livro de Isaías nos traz uma palavra, uma promessa tremenda para um povo que estava distante de Deus. Deus pergunta: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Os meus muros, as minhas defesas, o meu bem-estar estão continuamente diante do meu Deus. Vamos responder também que o Senhor Deus está continuamente ao nosso lado, sustentando-nos com a sua provisão. E eu quero chamar a você para olhar para os sinais da graça, da misericórdia, do amor de Deus para a sua vida. Porque se você é da mesma natureza que eu sou, você vai olhar para o copo pela metade e vai ver ele meio vazio, ou quase todo vazio, ao invés de olhar para um copo quase cheio, ou cheio pela metade. Se você é da mesma natureza que eu sou, você vai precisar lembrar, contar as bênçãos, dizê-las todas de uma vez, para ver surpreso o quanto Deus já fez. Porque é muito comum sermos contemplados, abarroados com bênçãos por todos os lados, e mesmo assim nos considerarmos as pessoas mais miseráveis do mundo. Deus está continuamente ao nosso lado, suprindo, dando a sua provisão para a nossa vida. Mas você também poderá dizer para aquele que te pergunta: onde está o seu Deus? Dizer que o Senhor está nos dando a graça de nos apegarmos a Ele no meio das nossas lutas e dificuldades. O Senhor estava mostrando para Noemi, de uma maneira única, de uma maneira completamente, perfeitamente moldada, especialmente moldada para ela, para o caráter dela, para a alma dela, para os sentimentos dela, que ele era aquilo que ela precisava de mais importante na sua vida. E que se faltasse o Senhor, faltaria tudo. E é isso que o Senhor Deus está fazendo conosco também no meio das nossas lutas. E mais do que a graça de recebermos as bênçãos do Senhor, o Senhor quer nos contemplar com a graça de nos apegarmos a Ele, como dono da nossa vida, como Senhor da nossa alma, como o nosso maior bem, o bem mais precioso, o nosso maior tesouro. É o que Paulo experimentou na sua vida quando ele pediu ao Senhor que tirasse aquele espinho na carne. Por 3 vezes ele ora a Deus, e a resposta que vem do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui não são fraquezas morais, aqui não são fraquezas espirituais,
O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, as suas próprias limitações, as suas faltas, as suas imperfeições como um ser humano, estavam consagradas no altar de Deus, na esperança que Deus usasse as suas limitações para fazer com que o poder de Cristo se manifestasse na sua vida. Conhecer a Deus, irmãos, é o nosso bem maior nessa vida. E se for preciso momentos difíceis para conhecer a Deus e experimentar a sua graça, que assim seja. Que assim seja. Vamos orar? Curva sua fronte. Tem um tempo de oração silenciosa. Vamos buscar a face do nosso Deus. Pai amado, queremos voltar, Senhor. Voltar para Ti. Voltar para enxergar o Teu amor, a Tua graça. Para enxergar, Senhor, que no meio das nossas lutas e dificuldades, o Senhor está ali. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Perdoe-nos pelas vezes que nós desconfiamos da bondade do Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, pelas vezes que buscamos solução para as nossas vidas longe do Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, por aquele desviar diário, ó Deus, que pode nos conduzir para tão longe de Ti, Senhor. Perdoa-nos porque muitas vezes abandonamos o Senhor, a fonte de águas vivas, e cavamos para nós cisternas rotas. Oh Deus, mas nessa noite, além de pedir perdão, pedimos que o Senhor enche o nosso coração com expectativa, com fé. Enche a nossa mente com os atos de bondade que o Senhor tem feito a nosso favor. Ó Deus, a começar pela salvação em Cristo Jesus, tão preciosa. O fato de o Senhor ter dado o Teu Filho, o Teu único Filho, para morrer na cruz no nosso lugar. Viver a vida que nós precisávamos viver. Ó Deus, para que a nós fosse possível viver contigo para sempre. Obrigado porque um dia ouvimos a Tua doce voz e nos entregamos ao Senhor, Pai, mas queremos voltar. Queremos sentir o primeiro amor de novo, queremos deixar o nosso coração aquecido de novo, queremos buscar no Senhor a solução da nossa vida, Pai. A resposta para as nossas dúvidas, o consolo da nossa dor, a cura da nossa alma. Faz isso, Senhor. Faz isso com o Teu povo. E que o Senhor nos abençoe para que possamos continuar repetindo o ato corajoso de nos voltar para o Senhor todos os dias da nossa vida. Que como o Senhor abençoou Noemi, o Senhor possa abençoar o Teu povo nessa noite. E que grandes coisas possamos experimentar nos nossos dias, para a glória do Teu nome, para o bem do Teu povo e para a prosperidade do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz, queridos irmãos. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos, mais uma vez, diante do nosso Deus, colocar as nossas vidas e assim receber a bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida, o seu lar, a sua família, e seja também sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que seja assim não só hoje, mas nós oramos para que seja assim para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês.